Neste vídeo, vamos conhecer de uma forma resumida a verdade histórica sobre a imensa colaboração da Igreja Católica com a ciência, enquanto inimigos do cristianismo tentam grudar na mente das pessoas que existe conflito entre a fé e a razão, entre a religião e a ciência. A Igreja Católica, ao longo de sua história, sempre contribuiu com prudência, vale dizer, com os avanços científicos. O único problema que existe realmente é aquele entre o religioso ignorante e o cientista presunçoso. Deixaremos na descrição vídeos feitos por nós que detalham ainda mais esta imensa colaboração e esclarece pontos polêmicos utilizados de forma covarde e desinformante contra a Santa Mãe Igreja. Não deixem de assistir, vocês vão ficar impressionados com a distorção que muitos inimigos da fé promoveram ao longo da história para tentar colar na Igreja a fama de inimiga da ciência. Vamos então fazer esta pequena viagem panorâmica pelo tempo sobre esse assunto super importante para a nossa caminhada. Veja o quanto a Igreja Católica contribuiu para os avanços da ciência. Veja a relação entre o ensino e a Igreja. É calúnia dizer que a Igreja tinha um interesse em manter o povo na ignorância para dominá-lo. Os fatos, meus irmãos, mostram o contrário, e contra fatos não há argumentos. No concílio de Vaison, já se expunha por São Cesário de Arles a necessidade de escolas no campo, e os bispos se dedicaram a isso. No terceiro concílio de Latrão, em Roma, o Papa Alexandre III ordenou ao clero que abrisse escolas por toda a parte para as crianças, gratuitamente. Pelo menos cada diocese deveria ter uma escola. Essas escolas foram as sementes das universidades que logo surgiram: Sorbonne em Paris, Bolonha na Itália, Canterbury na Inglaterra, Toledo e Salamanca na Espanha, Salerno e Raviera na Itália, Coimbra em Portugal, La Sapienza, Oxford e Roma. A Igreja Católica, meus irmãos, foi a mãe das universidades. O ensino superior na Idade Média foi ministrado por iniciativa da Igreja. Ela foi a mãe das universidades. A razão e a fé sempre caminharam juntas na Igreja. Pela falta de instrumentos precisos como computadores e balanças de precisão, os cientistas medievais procediam mais por dedução do que por indução, estando sujeitos muitas vezes a erros. Os medievais julgavam que a Bíblia podia ser usada para questões científicas, mesmo que de boa fé, e por falta de critérios, usavam-na para resolver problemas de ordem biológica, astronômica e etc., como no caso Galileu no século XVII. Até 1440 foram criadas na Europa 55 universidades e 12 institutos de ensino superior, todos pela Igreja. Entre as cadeiras tínhamos direito, medicina, línguas, artes, filosofia, ciências, teologia e etc. A Igreja também contribuiu bastante com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Os monges, durante 1500 anos, salvaram a agricultura quando ninguém mais poderia fazê-lo. Devemos a restauração da agricultura de uma grande parte da Europa aos monges. No início do século XI, um monge chamado Elmer voou mais de 600 pés com um planador. Alguns anos depois, o irmão Francesco Lana Terzi, um padre jesuíta, tentou voar sistematicamente. Ganhou um prêmio de honra sendo chamado de o pai do avião. Seu livro de 1670, Prodromo alla Arte Maestra, foi o primeiro a descrever a física e a geometria de um aparelho voador. Isto aconteceu muito antes de Santos Dumont. O primeiro relógio que se tem notícia foi fabricado pelo Papa Silvestre II para a cidade alemã
de Magdeburg. Peter Lightfoot, monge do século XIV de Glastonbury, construiu um dos mais antigos relógios e que existe até hoje em excelente condição no Museu de Ciência de Londres. A Igreja nunca rejeitou a ciência, pelo contrário, não aceita usar suas descobertas contra a dignidade da pessoa humana. Também é impressionante o número de padres cientistas na Idade Média. Roger Bacon, monge franciscano, criou máquinas a vapor, navios mecânicos, carruagens, os óculos. Muitos iluminados usaram esses óculos para escrever discursos contra a Igreja, acusando-a de impedir o avanço da Igreja. Que paradoxo! Cardeal Nicolau de Cursa, antes de Copérnico, assegurou que a Terra não era o centro do universo. Antes de Copérnico, disse que o espaço é infinito. Gravem este nome, Cardeal Nicolau de Cursa. Antes de Copérnico, vale repetir para que não nos esqueçamos. Antes de Copérnico, um cardeal afirmou que a Terra não era o centro do universo. Papa Silvestre II, matemático, introduziu o sistema numérico arábico no lugar do romano, mas só 200 anos mais tarde aproveitaram suas ideias. Seu corpo encontra-se incorrupto. Projetou um órgão musical a vapor na Catedral de Reims. Inventou diversas máquinas hidráulicas, como relógio de pêndulo. Foi muito questionado por causa do seu avanço científico, porque é próprio da condição humana o medo diante do desconhecido, assim como aconteceu com Galileu. Após a Idade Média, a contribuição de católicos com a ciência continuou. Louis Pasteur de Sorbonne foi o pai da microbiologia. Edward Millikan descobriu a carga do elétron. Descartes e Galileu morreram como bons cristãos com todos os sacramentos. Leibniz escreveu uma Teodiceia contra o ateísmo. Padre Cristóforo Clavio fez manuais de aritmética, geometria, álgebra e astronomia. Padre Schneider descobriu as manchas solares antes que Galileu. Construiu o primeiro telescópio. Padre Athanasius Kirchner, pai da geologia moderna. Padre João Batista Riccioli, destaque na física e grande astrônomo, escreveu uma enciclopédia sobre astronomia. Não se trata de um conjunto de superstições que conhecemos como astrologia. Padre Ângelo Secchi foi o pai da astrofísica. Mas tais contribuições não param por aí. Padre Nicolau Steno foi o pai da estratigrafia, o estudo das camadas da Terra. Padre Leon Batista Alberti desenvolveu a ciência da ótica. Padre George Henry Joseph Edouard Lemaitre propôs a teoria do Big Bang, da origem do universo, com o nome de hipótese do primeiro átomo. Afirmou que o universo está em expansão. Sua hipótese dizia que todo o universo estava comprimido em um átomo chamado átomo primordial ou ovo cósmico. Mais tarde, George Gamow desenvolveu esta teoria. Não a criou, que foi sarcasticamente chamada de Big Bang durante uma transmissão de rádio. E aí nós temos a foto do padre George Lemaitre, que criou a teoria da hipótese do primeiro átomo, ou teoria do ovo cósmico, que inspirou o cientista George Gamow com a sua posterior teoria, a do Big Bang. E agora vamos conhecer uma belíssima lição de um renomado cientista que louva a Deus por toda a criação. Trata-se de Louis Pasteur, de Sorbonne, o pai da microbiologia. Um dia ele contou a seguinte história. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta.
foi quando o homem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: "O senhor ainda acredita neste livro cheio de fábulas e crendices?" "Sim, mas não é um livro de crendices. É a palavra de Deus. Estou errado?" respondeu o senhor. "Mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso", afirmou categoricamente o jovem. "É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia?" indagou o idoso. "Bem", respondeu o universitário, "como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência." O velho então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, saiu cabisbaixo, sentindo-se pior que uma ameba. No cartão estava escrito: "Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima." Palavras do pai da microbiologia. Neste slide, temos 2 obras que fundamentam este vídeo e detalham ainda mais a contribuição da Igreja Católica com a ciência ao longo da história e a plena harmonia que existe entre a ciência e a fé. De uma forma bem sintética, comprovamos que não existe dificuldade em acreditar em Deus e admirar o progresso da ciência. Pelo contrário, quanto mais nos aprofundamos nas descobertas da ciência, mais ainda podemos admirar a criação, a sua ordem, a sua harmonia e a sua complexidade. O problema está, infelizmente, nas pessoas que não querem acreditar em Deus por diversos motivos torpes, rejeitam superficialmente esta opção e não se aprofundam realmente na ciência, adquirem alguma formação acadêmica e reúnem argumentos superficiais para atacar a existência do Altíssimo, muitas das vezes viciados em posições políticas ateias contra os valores do Evangelho, a favor de verdadeiros absurdos contra a vida e a dignidade da pessoa humana. Enfim, o que vocês acharam desta viagem panorâmica impressionante sobre a contribuição da Igreja com a ciência? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.